tudo bem com vocês? Eu sou o professor Giovanni Pessoa, aqui do canal Assim é Fácil. Nós vamos agora dar uma sequência à resolução das questões do material de revisão de eletricidade. Se você está curtindo essa sequência de vídeos muito boa, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações para ser o primeiro a curtir todos os vídeos quando forem postados. Também não esqueça de compartilhar os nossos vídeos com todos os seus amigos e de seguir todas as novidades nas nossas redes sociais. Lembrando que este material está disponível num link que se encontra na descrição desse vídeo e que foi elaborado pelo nosso grande amigo professor Augusto Melo. Que fique conosco e acompanhe toda a sequência de resolução desse material. Fique com o vídeo de hoje. Para a resolução dessa sexta questão, nós utilizaremos as equações da energia correspondente à potência do dispositivo multiplicado pelo seu tempo de utilização. Também utilizaremos a equação da potência calculada pela tensão ao quadrado dividido pela resistência, assim como também a equação do calor sensível correspondente à massa da substância vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Também utilizaremos a equação da densidade, que corresponde à massa dividido pelo volume. De posse dessas equações, vamos ler o enunciado da questão. Um resistor para o chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações. Tensão elétrica, U, 220 volts. Resistência elétrica na posição 1, que eu vou chamar de R1, 20 ohms. Resistência elétrica na posição 2, que eu vou chamar de R2, 11 ohms. Potência máxima na posição 2, que eu vou chamar de potência 2, 4.400 watts. Uma pessoa gasta 20 minutos para tomar o seu banho. Então, o tempo gasto para um banho corresponde a 20 minutos. Com o chuveiro na posição 2 e com água saindo do chuveiro a uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, a temperatura de saída, a temperatura final, corresponde a 40 graus Celsius. Considere que a água chega ao chuveiro a uma temperatura de 25. Então, a temperatura de entrada, a temperatura inicial, corresponde a 25 graus Celsius. E que toda a energia dissipada pelo resistor seja transferida para a água. Para o mesmo tempo de banho e a mesma variação de temperatura da água, determine a economia que essa pessoa faria se utilizasse o chuveiro na posição 1. Item A. Vamos lá ver que tipo de economia ele quer para o item A. No consumo de energia elétrica, nós vamos, portanto, chamar essa economia de energia economizada. Ele pretende que esse valor esteja em kWh para um mês de 30 dias. Então veja que o tempo que nós iremos utilizar para o item A corresponde aos 20 minutos, que equivale a 1/3 de hora por cada banho. Como são 30 dias, seria 1/3 para cada banho, vezes 30, nós temos, portanto, 10 horas de utilização. Para que a gente possa efetuar este cálculo, nós temos que calcular primeiramente a energia gasta pelo chuveiro quando ligado na posição 2. Também a energia gasta pelo chuveiro quando ligado na posição 1. E a energia economizada corresponde à diferença dessas energias. Vamos para os cálculos. A energia gasta pelo chuveiro na posição 2 corresponde à potência que já foi fornecida pela questão de 4.400 watts, multiplicado por todo o tempo de utilização de 10 horas, correspondendo a 44.000 Wh. Como a questão pediu o valor em kWh e cada quilo equivale a 1.000, nós temos, portanto, 44 kWh de energia consumida na posição 2. Para que a gente possa efetuar o cálculo para a posição 1, veja que ele não forneceu a potência. Então, sabendo que a potência é a tensão ao quadrado dividido pela resistência, a energia consumida com a chave na posição 1 corresponde à tensão 220 ao quadrado, dividido pela resistência na posição 1, 20, multiplicado pelo tempo de utilização, 10 horas. Isso vai nos dar
uma potência de 48.400 dividido por 20 vezes 10, simplificando, nós vamos ter 48.400 dividido por 2, o valor de 24.200 watt-hora, que equivale a 24,2 kWh. Veja que, tendo as duas energias consumidas, nós podemos agora calcular a energia economizada, efetuando a diferença. A energia economizada corresponde aos 44 menos 24,2, nos dando como resultado 19,2 kWh. Essa é a energia economizada. Vamos para o item B. Ele pede para que a gente determine a economia que essa pessoa faria utilizando o chuveiro na posição 1 no consumo de água por banho, em litros, considerando que, então vamos, o volume economizado em litros, considerando que na posição 1 ele gastaria 48 litros. Então ele já deu o volume de água V1 consumido na posição 1, que corresponde a 48 litros. Precisamos, portanto, apenas calcular o volume gasto na posição 2. Se toda a energia dissipada corresponde ao aquecimento da água, então nós temos que a energia vai ser fornecida para aquecer, na forma de calor sensível. Mas a energia que ele pede é para apenas um banho. Então vamos pegar a potência na posição 2, que corresponde a 4.400 watts. Considerando que um banho dura 20 minutos, portanto, 1.200 segundos, que é a unidade do Sistema Internacional, 1.200 segundos, nós vamos ter que esse valor vai ser igual a... o calor específico, calor sensível, ele corresponde à massa da substância vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Como não foi fornecida a massa, nós temos que utilizar a densidade, considerando que a massa vai ser igual à densidade vezes o volume. A densidade, portanto, foi dada no final do item, correspondente a densidade 1 kg por litro e o calor específico de 4.000 joules por quilograma grau Celsius. Portanto, a massa, densidade 1, vezes o volume, que é o que nós queremos calcular, com a chave na posição 2, vezes o calor específico, 4.000, que eu vou escrever em notação científica, 4 vezes 10 à terceira, multiplicado pela variação de temperatura, de 25 para 40, variação de temperatura, 15 graus Celsius. 15. Fazendo a simplificação do 4 com o 4.400, nós encontramos 1.100, dando então um volume 2 igual a 1.100 multiplicado por 1.200 dividido por 15 vezes 10 à terceira. Efetuando os cálculos, nós encontramos que esse volume 2 vai ser correspondente a 88 litros de água consumida. Calculando, portanto, o volume economizado, efetuando a subtração entre o volume consumido com a chave na posição 2, 88, menos o volume consumido com a chave na posição 1, 48, encontramos um volume economizado de 40 litros de água. Essa, portanto, é a resolução da questão 6. Vamos para a próxima questão. Para a resolução dessa sétima questão, utilizaremos as equações da resistência elétrica, que corresponde à resistividade ρ, multiplicado pelo comprimento do fio dividido pela sua área da secção transversal, e também a relação da potência, que corresponde à tensão do fio ao quadrado, dividido pela sua resistência elétrica. Vejamos então a leitura da sétima questão. Uma estudante, descontente com o desempenho de seu secador de cabelos, resolveu aumentar a potência elétrica do aparelho. Sabendo que o secador tem potência elétrica nominal, potência, portanto, de 1.200 watts,
e opera em uma tensão de 220 volts, a estudante deve, item A, ligar o secador numa tomada de 110 volts. Veja que se ela ligar a tomada, se ligar o secador numa tomada de tensão menor, o que ela vai conseguir é diminuir a potência. Portanto, o item A não é a alternativa correta. Item B, aumentar o comprimento do fio metálico que constitui o resistor do secador. Vamos lá. A intenção da estudante é aumentar a potência do equipamento, sabendo que a potência corresponde à tensão ao quadrado, dividido pela resistência. Para que ela tenha um ganho de potência, ela pode ligar o secador numa tensão maior, correndo o risco de queimar o equipamento, porque ele foi feito para funcionar nesta tensão nominal, então não é a melhor opção. Ou, como a potência é inversamente proporcional à resistência, diminuir a resistência do equipamento. Para que ela possa diminuir a resistência do equipamento, comparando a relação da resistividade multiplicada pelo comprimento dividido pela área, ela pretende, portanto, diminuir a resistência. Ela pode diminuir a resistividade, ou diminuir o comprimento do fio, ou ainda aumentar a área da secção transversal. Então vejamos lá as alternativas que seguem. Item A, ligar o secador numa tomada de 110 volts. Se ela ligar o secador numa tensão menor a qual ele foi fabricado, ela vai fazer com que ele funcione numa potência menor. Não é o que ela deseja. A alternativa A está errada. Item B, aumentar o comprimento do fio metálico, que constitui o resistor do secador. Se ela aumentar o comprimento do fio, ela vai aumentar a resistência. Aumentando a resistência, ela vai diminuir a potência. Também não é a alternativa correta. Item C, diminuir o comprimento do fio metálico. Se ela diminuir o comprimento do fio metálico, ela vai diminuir a resistência do resistor, aumentando, portanto, a potência do equipamento. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos ler os outros itens só por desencargo de consciência. O item D, diminuir a espessura do fio metálico que constitui o resistor do secador. Se ela diminuir a espessura do fio, se ela diminuir a área da secção transversal, ela vai aumentar a resistência. Aumentando a resistência, ela vai diminuir a potência. E não é o que ela deseja. Item E, trocar o material do fio metálico que constitui o resistor do secador por um outro de maior resistividade. Se ela trocar o material por um de maior resistividade, ela vai aumentar a resistência, e aumentando a resistência, ela vai diminuir a potência. Portanto, o item E também não é a alternativa correta. Veja agora com a gente a resolução de mais uma questão. Para a resolução da oitava questão, nós vamos utilizar apenas a equação da potência, que corresponde à corrente elétrica multiplicada pela tensão a qual o fio está submetido. Vamos ler então o enunciado da oitava questão. Um jovem casal instalou em sua casa uma ducha elétrica moderna de 7.700 watts, portanto, uma potência de 7.700 watts para uma tensão de 220 volts. No entanto, os jovens verificaram, desiludidos, que toda vez que ligavam a ducha na potência máxima, desarmava-se o disjuntor. O que isso significa dizer? Que a corrente a qual estava passando pelo disjuntor era maior da que ele suportava, o que equivale a queimar um fusível de antigamente. E a fantástica ducha deixava de aquecer. Pretendiam então recolocar no lugar o velho chuveiro. Então essas informações correspondem ao equipamento novo. Colocando então o velho chuveiro, que possuía uma potência de 3.300 watts, a uma tensão de 220 volts, informações do equipamento antigo, que nunca falhou. Felizmente, um amigo físico, naturalmente, os socorreu. Substituiu o velho disjuntor por outro, de maneira que a ducha funcionasse normalmente. O que é que a questão quer mostrar? Que com o equipamento antigo não havia problema em desarmar o disjuntor. Para o equipamento novo, o disjuntor estava desarmando. Isso significa dizer que o disjuntor suportava a corrente que atravessava com o equipamento antigo, mas não está mais suportando a corrente que passa com o equipamento novo. Para que a gente possa então marcar a alternativa correta, em que ele fala: a partir desses dados,
indique a única alternativa que descreve corretamente a possível troca efetuada pelo amigo. Então vamos lá. Nós vamos ter que calcular quanto de corrente passava pelo equipamento antigo, calcular quanto de corrente passa pelo equipamento novo e identificar qual das alternativas indica qual provavelmente era o disjuntor que suportava o equipamento antigo e qual deve ser o disjuntor das opções que ele fornece que suportará o novo. Vamos lá. Sabendo que a potência é a corrente vezes a tensão, no equipamento antigo, nós vamos ter uma potência de 3.300 watts, numa corrente que nós vamos calcular, e eu vou chamar de IA, a corrente que passa pelo equipamento antigo, multiplicado pela tensão de 220 volts. Isso vai nos dar uma corrente IA de 3.300 dividido por 220, nos dando, portanto, como resultado, 15 amperes. Se a corrente que passava pelo equipamento antigo corresponde a 15 amperes, o disjuntor, provavelmente, ele suporta tensões correntes de pelo menos 15 amperes. Vamos agora calcular a corrente que deverá passar pelo equipamento novo. No equipamento novo, a potência é de 7.700 watts, vai gerar uma corrente que eu vou chamar de IN, a corrente do equipamento novo, numa tensão de 220 volts. Essa corrente IN vai ser, portanto, 7.700 watts, dividido pela tensão de 220 volts, vai nos dar uma corrente IN de 35 amperes. Então, o novo disjuntor ele tem que suportar de, no mínimo, uma corrente de 35 amperes. Vejamos as alternativas. Item A. Substituiu o velho disjuntor de 20 amperes. Tudo bem, 20 amperes suporta a corrente do antigo e não suporta o do novo. Por um novo de 30 amperes. Veja que se ele substituir por um de 30, não suporta a corrente do novo. Então a alternativa A não é a alternativa correta. Alternativa B. Substitui o velho disjuntor de 20 amperes. É possível, ele suporta a corrente antiga e não suporta a nova, por um novo de 40 amperes. O de 40 amperes suporta a nova corrente. Então a alternativa correta é a alternativa B. Vamos ver as outras alternativas por desencargo de consciência. Item C. Substitui o velho disjuntor de 10 amperes. Se o velho fosse de 10 amperes, ele não suportaria o chuveiro antigo. Então a alternativa C está errada. Alternativa D. Substitui o velho disjuntor de 30 amperes, ok, suporta a corrente antiga e não suporta a nova, por um novo de 20 amperes. Diminuindo o disjuntor, ele não suportará a nova corrente. Então a alternativa D está errada. A alternativa E. Substituiu o velho disjuntor de 40. Se o velho disjuntor fosse de 40, ele já suportaria o novo chuveiro. Então a alternativa E não é a opção correta, e sim a alternativa B. Não esqueça de curtir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações e compartilhe os nossos vídeos com todos os seus amigos. Vamos lá para a resolução de mais uma questão. Pessoal, para a resolução dessa nona questão, nós utilizaremos a equação da energia elétrica, que corresponde à potência do dispositivo multiplicado pelo seu tempo de utilização. Também utilizaremos a equação do calor sensível, que corresponde à massa da substância vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E ainda utilizaremos também a equação da massa específica, que corresponde à massa dividido pelo volume. De posse dessas equações, vamos ler a questão. O enunciado diz o seguinte: um ebolidor com as especificações 800 watts, então a potência do dispositivo é de 800 watts, ligado a uma tensão de 220 volts, U igual a 220 volts. Corretamente ligado, elevou de 20 graus Celsius, temperatura inicial 20 graus Celsius, a 100 graus Celsius, temperatura final 100 graus Celsius, nos fornecendo uma variação de temperatura de 80 graus Celsius, a temperatura de uma determinada quantidade de água durante 5 minutos. Então, o intervalo de tempo de aquecimento foi de 5 minutos, que nós já podemos converter multiplicando por 60 para 300
segundos de aquecimento. Sabendo que o calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius e que sua massa específica da água é de 1 grama por mililitro, determine o volume de água aquecida. Então ele quer que a gente calcule o volume que foi aquecido de água. Suponha para isso que toda a energia térmica produzida seja entregue à água e considere que 1 caloria corresponde a 4 joules. De posse dessas informações, nós podemos já efetuar a conversão do calor específico, como cada caloria corresponde a 4 joules e cada grama corresponde a 1 milésimo de quilograma, nós vamos ter, portanto, 4.000 joules por quilograma grau Celsius. Também podemos converter a massa específica de 1 grama para 10 a menos 3 kg por mililitro. Feitas as conversões, sabendo que toda a energia térmica produzida é entregue à água, a energia vai ser igual ao calor sensível, portanto a energia que corresponde à potência multiplicado pelo tempo de utilização vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Sabendo que a massa específica é a massa sobre volume, nós podemos determinar que a massa da substância é a sua massa específica multiplicada pelo volume, substituindo então a potência de 800 watts vezes o tempo de utilização de 300 segundos vai ser igual à massa, que corresponde à massa específica de 10 a menos 3, multiplicado pelo volume, que é o que nós queremos calcular, vezes o calor específico de 4.000, portanto, 4 vezes 10 a terceira, vezes a variação de temperatura de 80 graus Celsius. Daí, nós podemos já simplificar o 80 com 800, sobrando 10. Nós vamos ter que o volume vai ser igual a 3.000 dividido por 4 vezes 10 elevado 10 a menos 3 vezes 10 a terceira dá 10 elevado a 0, que corresponde a 1. Então podemos simplificar. 3.000 dividido por 4, nos dando então um volume de 750 mililitros de água. Essa é a resposta da 9ª questão. Fique conosco e acompanhe a resolução da última questão dessa segunda parte de resoluções desse material de eletricidade. Vamos lá. Para essa última questão desse vídeo, nós utilizaremos as equações da energia correspondente à potência do equipamento vezes o seu tempo de utilização. Também utilizaremos a equação da potência, que corresponde à corrente elétrica multiplicado pela tensão. E, por fim, utilizaremos a equação do calor latente, que é a massa da substância vezes o seu calor latente. De posse dessas equações, a questão diz o seguinte: um fio difusível tem massa de 10 gramas, então a massa do fio corresponde a 10 gramas, e calor latente de fusão igual a calor latente de fusão 2,5 vezes 10 a quarta joules por quilograma. Numa sobrecarga, o fusível fica submetido a uma diferença de potencial de 5 volts. Então, a tensão a qual ele vai ser submetido, 5 volts. E a uma corrente elétrica de 20 amperes. Corrente elétrica de 20 amperes. Durante um intervalo de tempo, ΔT. Supondo que toda a energia elétrica fornecida na sobrecarga fosse utilizada na fusão total do fio, o intervalo de tempo, que é o que ele quer que a gente calcule, em segundos seria. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que lembrar, que toda a energia gerada vai ser responsável por fundir o fio. Portanto, corresponde ao calor latente. A energia, portanto, corresponde à potência do equipamento vezes o seu tempo de utilização, e o calor latente é a massa do fio multiplicado pelo calor latente de fusão. Como a potência corresponde à corrente
vezes a tensão multiplicada pelo tempo de utilização vai ser igual a massa vezes o calor latente. A corrente de 20 amperes vezes a tensão de 5 volts no tempo, que é o que nós queremos calcular, vai ser igual a massa do fio, que está em grama, convertendo, fica 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas, 10 vezes 10 a menos 3, vezes o calor latente de fusão, que é 2,5 vezes 10 a quarta joule por quilograma. Efetuando os cálculos, nós vamos ter 20 vezes 5 dá 100, já vou escrever em 10 ao quadrado, vezes ΔT, igual a 2,5 vezes 10 a quarta com 10 a menos 3 dá 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 multiplicado por 10 fica 10 ao quadrado. Nos dando, portanto, 1 ΔT, simplificando 10 ao quadrado de um membro com 10 ao quadrado do outro, de 2,5 segundos. A alternativa correta, portanto, é a alternativa C. E aí, gostaram das questões de hoje? Sabia que não iam se arrepender? Fique com a gente, acompanhe toda a sequência de resolução desse material. Essa é apenas a segunda parte. E não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, não deixem de acompanhar toda a sequência. O material está apenas começando e ele vai ser muito importante na sua preparação para as provas da escola, para os vestibulares que você está se preparando e para possíveis concursos que você queira prestar. Esse material está disponível na descrição desse vídeo. Fique com a gente, acompanhe todos os vídeos e não esqueçam de deixar aquele like, de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações para ser o primeiro a curtir os vídeos assim que forem postados, compartilhar os nossos vídeos com todos os seus amigos e seguir todas as novidades nas nossas redes sociais. Fiquem bem e até a próxima.